Olá pessoal, eu sou o Adriano Ribeiro e bem-vindos a mais um vídeo no Road to Agility. Bom, queria te perguntar uma coisa. Você sabe se posicionar no mundo do serviço? Você tem uma ideia em termos de eh, evolução de plataformas? Qual é o nível de complexidade ou de maturidade que você evolui perante aos estilos que a gente tem hoje disponível? Você consegue avaliar? Bom, vem comigo que a gente vai conversar hoje sobre isso. Bora explorar um pouco e avaliar como é que a gente pode chegar lá. Antes de mais nada, eu queria, pedir aquela contribuição de novo. Por favor, se inscreva, curta os vídeos. Se você realmente está gostando do conteúdo, comente, compartilhe nas suas redes. Isso vai ajudar demais a gente a crescer em relevância e me incentivar a produzir cada vez mais vídeos com mais conteúdo que ajudem a todos a executar suas atividades do dia a dia com a melhor informação possível, com tudo que eu puder trazer de conteúdo interessante ou que eu achar relevante para ajudar no dia a dia de vocês. Ok? Feito? Então vamos lá. Bom, a gente tem hoje disponível uma gama de tecnologias, de estilos de construção de aplicação. Todo mundo fala em streaming. O Google diz que migrou toda a sua infraestrutura, eliminou o último processo batch em 2015, se eu não me engano. Né? Eles usam, no caso, o Apache Beam, né? Que se baseia em que ele praticamente define uma infraestrutura comum para distribuição de processamento, enfim. Mas e aí? Como é que a gente chega lá? É interessante chegar lá ou não? Isso. Vamos ver um pouquinho então como é que essas coisas se organizam, ou pelo menos aqui eu vou mostrar um panorama de como eu vi essas coisas, né, desde o começo. Bom, eu organizei aqui em mais ou menos 5 gerações, não é bem gerações, mas 5 pontos ou 5 marcos que eu vi e que eu vivi, né, em termos de tecnologia e desenvolvimento orientado a serviços e cloud e tal. Então vamos aqui. No primeiro, a gente tem um monolito convencional, aquela aplicação inteira, basicamente organizada em camadas que nós fazíamos o deploy em um servidor web, por exemplo. A gente dependia de um ambiente para hospedar essa aplicação. Inicialmente era usado o Apache, depois surgiram os aceleradores ou os servidores web mais eficientes, com o Tomahawk, aliás, o Cherokee em Python, e o Nginx, acho que seria o Nginx, que seria, acho que, talvez o mais famoso, pelo menos o que eu mais usei e que me possibilitou escalar consumindo muito menos recurso do que eu precisava anteriormente, até plataformas bem difíceis de se escalar como PHP. Então, nesse primeiro, nós tínhamos a preocupação de manter uma infraestrutura inteira, a camada de persistência, a consistência era o foco, era o principal ponto. Os times de infraestrutura basicamente recebiam a aplicação, né, compilada, onde ela seria executada. Os desenvolvedores, em alguns casos, nem tinham muito acesso ou conhecimento de como configurar ou de como fazer o deploy da aplicação. E a gente tinha noção do ambiente onde ela ia rodar, do servidor web, né? Ou seja, a aplicação ela não existia sozinha. A partir desse desenho
e a infraestrutura começou a evoluir, as tecnologias começaram a evoluir, os frameworks começaram a aparecer, os estilos arquiteturais diferentes, por exemplo, frameworks baseado no Front Change Controller com pattern arquitetural, frameworks baseado no MVC, e as APIs REST começaram a ganhar mais força, né? Com o conceito de comunicação assíncrona de JavaScript e o servidor, abriu a possibilidade da separação mais explícita das camadas e em termos de componente, né? E aí nesse cenário vem também se consolidando aí, talvez como um segundo marco, os 12 fatores, onde a gente começa a pensar, poxa, a minha aplicação precisa ser independente do ambiente. Eu começo a ter um chassi, por exemplo, numa transição aí em Java, as grandes aplicações se fazia o deploy para uma infraestrutura, por exemplo, como WSO2, né, que você hospedava a aplicação, você escalava a aplicação, mas ela era basicamente um monolito que era padronizado, era organizado logicamente, de maneira que ele pudesse ser gerido por um ambiente, ou seja, o hosting evoluiu e possibilitou ser disponibilizado como serviço. Então você fazia o upload da sua aplicação e lá você podia consumir outros serviços, né? Então as APIs começaram a ganhar força e o conceito de chassi de aplicação surge. Mas esse conceito de chassi ele vai evoluindo ainda, né? Então os servidores web deixaram de ser um serviço grande, pesado, suportando diversas tecnologias, como os módulos do Apache, os módulos do Nginx, e começaram a ser especializados em tecnologias específicas. Python ter os seus servidores web especializados ou inclusive de alto desempenho, como o Tornado, como agora os servidores baseados no Async.io, né? O Cherokee, se eu não me engano, que era um dos servidores web também de alto desempenho, Web4Py, Web4Py2 e outros, e Node também com servidores web embutido, ou seja, esse conceito de servidor web embutido em aplicação, independente de um host, ficou interessante, começou a se disseminar e com isso a aplicação começa a diminuir, né? Então, se a gente for ver aqui a parte azul, seria os pontos onde a gente efetivamente foca no desenvolvimento, na modelagem da aplicação. Ao invés de modelar toda uma infraestrutura front-end, APIs, lógica, persistência, a gente já começa a pensar numa outra infraestrutura que antigamente a gente delegava para o time de infraestrutura, né? Assim, isso acaba fazendo parte, de certa maneira, da aplicação, né? E ao mesmo tempo, no momento que ela é padronizada, né? Por exemplo, através dos 12 fatores, que nesse momento, com a individualização das aplicações e uma independência maior do ambiente de desenvolvimento, ela se torna bem interessante porque ela define conceitos que, se você seguir, facilita a sua gestão dessa aplicação, né? Como, por exemplo, independência do ambiente, o controle via variáveis, externalizando a configuração, tornando a aplicação um processo onde você pode matar, reiniciar. Tudo isso são conceitos que facilitam a sua gestão e, ao mesmo tempo, te preparam para uma independência maior e um controle maior da sua aplicação. Instrumentação faz toda a diferença nessa evolução de serviços, né? Então, aqui com os 12 fatores e os serviços virando processos, então você começa a ter várias partes da sua aplicação inteligente se coordenando de alguma maneira. E aí, com essa coordenação, os frameworks de concorrência, né, o conceito de concorrência, aí começa a se destacar com frameworks tipo Akka, tipo ZeroMQ,
Project Reactor, Ion e outros mais, né, criando essa infraestrutura de comunicação, possibilitando a troca de mensagens, o modelo Hector Model de, que possibilita escalar a aplicação com uma elasticidade bem grande, através, né, pura e simplesmente do elevando, né, se controlando dinamicamente o número de atores que vão processar as requisições e, ao mesmo tempo, a sua aplicação passa a controlar esse comportamento dela mesma mais dinamicamente. Coisa que antigamente você precisava escalar, por exemplo, o servidor web, agora você pode escalar nos 12 fatores, você pode escalar os processos e nos frameworks de concorrência você escala a lógica, porque você tem um ambiente de execução dentro da sua aplicação. Ou seja, você faz deploy de mini processos ou de lightning threads, né, de threads mais leves, implementando a sua lógica de negócio, e com isso você projeta, digamos assim, menos a sua aplicação em termos de lógica começa a ficar mais leve e o seu ambiente fica mais pesado. Por exemplo, hoje o Aka, ele já tem em cima da base dele, ele já faz streaming de alto nível, ele já tem framework de CQRS, ele já faz a persistência, ele já implementa um Event Store para quem usa Event Sourcing, ele já tem camadas de alto nível que fazem streaming. Ou seja, você já consegue operar nos dados em alto nível sem necessidade de se preocupar com o padrão de entrega de mensagem. Isso já vira um parâmetro de configuração. Seguindo ainda, e outra, com os frameworks de concorrência, você tem serviços como conceitos, assim, você tem às vezes um serviço rodando em vários processos e você nem se preocupa mais com isso, com nós na rede, né? Ou seja, com cada ponto da rede você tem clusters de processos, né? E o cluster real de nós já fica sendo gerido pelo runtime que você escolheu, né? Ou ZeroMQ ou Aka, enfim. Isso já fica transparente, você abstrai, né? Seguindo a evolução natural, se você tem um ambiente que coordena a execução de processos para você, nada mais óbvio do que você seguir para um fluxo contínuo de dados, né? E aí vem os streamings, as infraestruturas inteligentes, aí com Hadoop, começando com o file system sobre esse ambiente de processo e evoluindo depois para um ambiente de execução, que na verdade o Hadoop ainda tem o Resource Manager, que é o grande cara que inicialmente implementava a MapReduce, e agora os frameworks passam a trocar eventos, pura e simplesmente já não há mais os micro batches fazendo o processamento em lote. Você tem fluxos de streaming de eventos sendo trabalhados de forma contínua de acordo com o tamanho da janela que você define. E uma coisa interessante é que esses frameworks eles separaram totalmente das aplicações. A sua aplicação é praticamente um job rodando em cima dessa infraestrutura, que vai ser ativado por um determinado tipo de evento conforme você se conectar à camada de lógica. E aí você pode expor esses dados, né, ainda por uma API ou, eventualmente, até chegarmos hoje nos servers, nas infraestruturas onde você implementa basicamente a lógica que você quer que seja aplicada quando uma determinada mensagem chegar na infraestrutura. Ou seja, você já não precisa gerir mais praticamente nenhuma camada da aplicação. Você praticamente se preocupa com a implementação do algoritmo pontual que vai ser aplicado a uma mensagem individualmente. Ela vai ser persistida num streaming de eventos, ela vai ser escalada de acordo com os parâmetros que você configurar nessa infraestrutura, né? E ele, inclusive, já vai se preocupar em expor, ou seja, ele já implementa o conceito de API para formatos amigáveis para interfaces, como JSON, como XML, Protobuffer e outros. Né? E aí, como a gente evolui
né? E se vale a pena evoluir, né? Aí é interessante. Os 2 primeiros níveis eu acho interessante a gente trabalhar com o conceito de evolução. Por quê? Eu posso ter um monolito? Posso. Eu posso organizar um monolito de forma a conseguir fazer a manutenção dele e ele suportar a prova do tempo, né? Mas se eu não trouxer os padrões, por exemplo, dos 12 fatores, eu sempre vou ter muita dificuldade por mais organizado que esteja essa minha aplicação monolítica. E fragmentá-la em processos é interessante porque eu tenho serviços mais simples de manter, né? Mas, ao mesmo tempo, eu preciso de instrumentação e eu preciso conseguir controlar, saber o que está acontecendo em cada um desses serviços. Já os 3 níveis adicionais, eu considero que eles são especializações, ou seja, você pode escolher concorrência, escolher streaming, escolher serverless, de acordo com o cenário. Por que isso? Porque quando você passa a pensar com frameworks de concorrência, usando um ZeroMQ e um Akka, você começa a pensar na aplicação de forma diferente, da aplicação totalmente distribuída, totalmente centralizada. Quando você pensa em streaming usando Apex, usando Flink, usando Beam, você já pensa na sua aplicação como jobs de processo. Você modela um processo e faz o deploy desse processo. Mesmo com Flink, agora como é o nome do serviço? Functions... eu não lembro agora, mas é functions alguma coisa que você implementa funções em alto nível para rodar, né? Você praticamente integra na sua aplicação as funções e ele faz toda a manutenção, persistência, comunicação e notificação, tudo, né? No Flink como se fosse um framework de concorrência, mas ele está rodando no cluster e no ambiente de execução dele, né? O que é bem interessante. Mas esses, tanto o streaming quanto o serverless, eles rodam separado da sua aplicação, enquanto que o concorrência ele pode ser embutido na sua aplicação. Então é interessante você avaliar a necessidade ou o interesse estratégico da própria empresa para se usar um framework de concorrência e dentro dessa estratégia do framework de concorrência você usar streaming e usar serverless. Aliás, o serverless, a concorrência e o streaming, eles podem ser integrados em qualquer dos estilos, em qualquer dos momentos, né, de maturidade ou que você estiver desenvolvendo. Então, eu sei que foi muita coisa, muito corrido, mas eu queria exatamente dar uma passada aí em todos os estilos e no momento e mostrar que nem toda inovação a gente tem que perseguir como se eu estivesse desatualizado tecnologicamente. Às vezes, aquilo não faz sentido dentro da minha estratégia e assim, é natural, né? Mas tem um determinado volume de conceitos que é importante que a gente consiga absorver para que facilite o suporte da prova do tempo das aplicações que a gente faça, né? Ok? Eu acho que era isso que eu queria, que eu acho importante a gente saber em termos de serviço, em termos de aplicação distribuída, descentralizada. Eu nem trouxe aplicação descentralizada porque ela acaba sendo embutida quando a gente trabalha com concorrência, streaming e serverless, né? Ou seja, ordenação de eventos, né? Eu posso falar especificamente disso mais à frente, mas por hoje é isso que eu gostaria de falar para vocês, pessoal. Ok? Mais uma vez, se curtir, por favor, eu peço que compartilhe e comente. Dúvidas, mande aí que eu vou responder com o maior carinho. Beleza, pessoal? Então tá, valeu e até a próxima.